abençoe a todos. Amém. Amém. Convidamos os irmãos para juntos lermos o texto que o Senhor nos levou para a meditação nessa noite, que se encontra lá no Antigo Testamento de Jó, capítulo 42, do 1º ao 6º versículo. Amém? Nosso tema nessa noite vai ser o seguinte: encontro real com Jesus. Jó capítulo 42. 42, tá. O 42 é o último. Voltando, o nosso tema para a nossa meditação será o seguinte: encontro real com Jesus Cristo. Encontro. Nós vamos meditar nesse tema baseado nas palavras de Jó. Bem? Amém? Estamos sentados, ouçamos a leitura da palavra do Senhor. A confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei, tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei porque não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Capítulo 42, de uma forma bem, depois de tudo que ocorreu na trajetória, na vida desse servo de Deus chamado Jó, 42 ele é o clímax, é o ápice da sua aprovação, uma transição, se assim podemos entender, de um conhecimento teórico, né, de Deus, para uma experiência transformadora e pessoal. Eu só ouvia, agora eu vejo. A jornada do ouvir, falar, para ouvir a Deus. Resultado de um profundo arrependimento, uma restauração da sorte e o vislumbre do Redentor. Agora eu vejo. Esse encontro real com Jesus, o encontro com Deus, que é tratado por esse livro de Jó, se nós podemos transferir para os nossos dias aquilo que o homem precisa ter com Jesus. Porque todos ouvem falar. Todos, indistintamente, já ouviram falar. Tem que, esses dias eu estava ouvindo pela rádio, que existem muitos locais no mundo que nunca ouviram falar de Cristo. Ainda tem. Muitos lugares do Oriente que nem sabem quem foi Jesus Cristo, nunca ouviram falar. Transição do ouvir para ver, em Jó, no versículo 5, né? Mostra que, teoricamente, Jó sabia quem era Deus. Teoricamente, pela lei. E o que me faz pensar muito isso, eu estava um exemplo muito também, bem similar a isso para nós pensarmos, foi o que ocorreu na vida de Paulo, né? Ele conhecia Deus, conhecia toda a lei, conhecia a teoria. Jó era um homem religioso. Todos nós sabemos, já ouvimos tantas vezes falar sobre homem. O próprio Senhor, quando indagado pelo inimigo, diz: não, mas Jó é um homem fiel. Olha a vida de Jó. Religioso, correto nas suas ações e conhecia as tradições. Muitas vezes, muitos vivem o cristianismo baseados naquilo que se fala dos ensinamentos passados, baseado nas tradições,
baseado no conhecimento, que não é que nós não devemos ter, não é isso, mas que muitas vezes cerceiam aquele ato de estar tendo um relacionamento direto, porque eu ouvi falar, a gente ouve muito, né? Nós ouvimos tantas coisas, né? Quantas vezes nós temos um contato, nossa, eu não sabia que você era assim. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Se soubesse que você era assim, porque eu já ouvi tanta coisa sobre você, né? Os irmãos lembram que certa vez o próprio Jesus se preocupou com isso, né? O que os outros pensam? O que os outros falam quem eu sou? Quer dizer, o distanciamento cria uma ideia, uma imagem que muitas vezes não refletem, na maior parte das vezes não refletem a realidade, porque você não conhece. Falar sem conhecimento já é um problema. Conhecer e tirar conclusões sem conhecer pessoalmente, mais perigoso ainda. Saulo, enquanto não teve um encontro verdadeiro, real com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tratava as pessoas como aquelas pessoas que falavam de Cristo como inimigas da religião, inimigas do judaísmo. Isso perseguia. Porque ele só conhecia Deus na teoria. Só conhecia Deus pelo ouvir falar. Só conhecia Deus pelas tradições. Esse é o grande perigo do conhecimento teórico. Quando há revelação pessoal, como o próprio Jó fala, mas agora eu vejo, isso acontece numa crise em que Jó estava passando por tantas e tantas coisas, mas foi no momento de crise, no momento de uma situação que a própria esposa, perda de família, perda de tudo, né? Deus se revela a ele. Agora você me acompanha com isso. Esse revelar-se, se nós podemos pensar assim, foi isso que faltava na vida de Jó para que ele tivesse um encontro real com Deus. O encontro real com Cristo não é diferente. Ele ultrapassa a mera religiosidade. Eu posso estar na igreja há muito tempo, ouvindo falar de Cristo, aprendendo das coisas do Senhor, mas se eu não tiver um contato direto, a me dispor a conhecê-lo como ele é, vai ficar só na teoria, conhecimento teórico. O Senhor se revela através da sua palavra à igreja, se revelou a nós dessa forma. Ultrapassa os limites da religiosidade. E muito mais que isso, meus irmãos, é uma experiência pessoal, uma experiência íntima. Deus se revela a cada um. Deus, Ele sabe da minha necessidade, da sua necessidade. Ele nos conhece no profundo. Mas eu tenho que me abrir, deixar que Ele faça morada em mim. Aí nós precisamos entender por que eu estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus no Apocalipse. Eu quero ter uma comunhão. Quando nós participamos da mesa do Senhor, é uma forma simbólica que o Senhor deixou para que nós não nos esquecêssemos daquilo que Ele fez, né? Façam isso em memória de mim, que eu fiz, dei a minha vida para ter comunhão com vocês. E comunhão é partir o pão, é estar junto, sofrendo, se alegrando, chorando, vivendo. É uma experiência íntima. E algo que acontece na vida do ser que nunca mais vai se esquecer, é inesquecível. Por que acontece? Ele muda a perspectiva da vida do ser humano. E o inimigo não quer que as pessoas tenham esse contato com Cristo, porque a partir do momento que ele tiver um contato verdadeiro com Cristo, a coisa muda, as coisas velhas já. Por isso que Paulo fala isso com convicção, porque ele passou por isso. E Jó, né? Mesmo com toda a religiosidade, eu falei, nossa, eu ouvia coisas que eu não entendia. Né? Ele confessa, Senhor, me perdoe, o Senhor tem falado isso comigo há muito tempo. Né? Na verdade, eu falei até de coisas que eu não entendia.
que uma coisa maravilhosa acontece, meus irmãos, que Deus ele não se lembra das palavras que muitas vezes eu falo em momentos de dificuldade, no momento de tristeza, de aflição, de perseguição. Né? Deus me abandonou, Deus me ouve, Deus me deixou. Coisas que nós sabemos que muitas vezes são frutos da própria situação do momento. Mas o Senhor sabe o intuito do nosso coração. E Ele sabe que as palavras muitas vezes saem em virtude da situação. Jó, Senhor, eu me arrependo. E a maneira como ele tinha, eu me abomino do que eu falei sem saber. Me arrependo do pó e na cinza. A revelação de Deus na vida das pessoas muda a perspectiva. Tanto é verdade que a manifestação do Senhor na história do homem mudou a história da humanidade. Amém? Amém. Antes de Cristo e depois de Cristo. Mudou. O homem pode não querer aceitar e entender que Cristo é Deus, mas que mudou. Alterou. Deus se revelou em Jesus ao homem, à humanidade. Eu sou Deus. Revelação. E essa revelação, meus irmãos, ela não só naquele ato do nascimento e da morte e ressurreição de Cristo. Não. Ela acontece continuamente e as pessoas precisam entender. Por isso, o papel da igreja em falar do nome de Cristo. Porque só Jesus salva. Só Ele liberta. Só Ele renova, só Ele restaura. E Ele mesmo se declara dessa forma. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Certa vez eu ouvi um professor Gretz, e na sua palestra, ele deve ter ouvido isso, e comentou assim: eu gostaria de um dia fretar um avião e convidar todos que se dizem ateus. Quando esse avião estivesse lá, bem alto, eu ia pedir para o comandante: desliga os motores. Oh, meu Deus! Assim, por mais que o homem não queira, na hora do aperto, né, na hora do desespero, meu Deus, me livre. O segundo ponto importante, para que nós entendamos que o Senhor nos exorta, nos ensina, e que nós falamos às pessoas no encontro real, é que esse encontro é um encontro que leva o homem a uma situação de arrependimento do que ele fez. Jó 42, verso 6 diz isso: a consciência da nossa limitação diante da grandeza e santidade de Deus, Jó reconhece que falou do que não entendia. E isso, como já falamos, né, é uma ação de quem se arrependeu. Espera aí, mas às vezes nós conversamos com as pessoas, mas arrepender do quê? Por não ter conhecido antes. Como eu fiz coisa errada, como eu falei coisa errada, como eu vivia, né? Só que a Bíblia nos ensina que Deus não se lembra do período da minha ignorância, que eu não conhecia, eu não sabia. Se eu soubesse, eu não faria isso. Senhor, quem é? Saulo falando com o Senhor que aparece no caminho, mas Senhor, quem tu és? Peraí, eu sou Jesus. Agora você sabe quem eu sou. E você persegue. Sabe? E Jesus Cristo se revelou à humanidade como a única alternativa, não há outra. Não tem. Quando nos deparamos com a magnitude do Senhor Jesus Cristo, percebemos que não temos todas as respostas, mas confiamos naquele que as tem. Amém. Confiar. Confia em mim. É isso que o Senhor pede para nós. Não desespere. Não tome atitudes. Não se precipite sem falar comigo. Não viva. E nós podemos até pensar, e agora dá para entender o porquê, chorando pelos cantos, como se não vivesse sem esperança. Que eu sou a esperança de vocês. Amém. Foi ontem, já há 2 dias para cá, nós tivemos notícias assim de pessoas conhecidas nossas. Uma foi diaconisa da igreja, o
criança, mais um outro lá, e Deus simplesmente falou, acabou o tempo. Né? E nós tivemos um desses funerais, e a gente percebe a finitude humana, a vida, né? E louvado seja Deus, nós estamos num ambiente em que as pessoas que estavam ali acreditam naquilo que nós aprendemos a palavra de Deus, nossa vida aqui é passageira, um dia estaremos com Jesus, um dia, enfim, essa esperança da vida eterna. Mas eu já tive situações de estar em lugares que a falta de conhecimento leva ao desespero, né? De não acreditar, mas louvado seja Deus que nós não temos todas as respostas, sim, mas nós confiamos no Criador. Amém. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados. Tanto é que nós estamos aqui, nós confiamos, nós acreditamos, temos fé, vivemos pela fé. Terceiro, o texto destaca que o Senhor mudou a história de Jó quando este orava pelos seus amigos. Sim, o encontro real com Cristo tira o nosso foco do próprio sofrimento e nos capacita a amar, perdoar e interceder pelo próximo. Um novo mandamento vos dou, diz o Senhor Jesus. Amar ao Senhor, amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu ser. E ao teu próximo por ti mesmo. É ordem. Não dá para chegar à presença, querer ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, viver junto com Ele, e não saber perdoar as pessoas, e não ter comunhão com as pessoas, não ter amor pelas pessoas. É uma coisa que está intrínseco, está ligado, não tem jeito, não dá para desconectar. Deus amou o mundo, isso estava na própria missão e está no próprio Senhor. João, né? A primeira carta de João diz que Deus é amor. Não tem como. A essência do Senhor é o amor. Ele é o amor, a manifestação, o ágape, né? Deus virou gente por amor, né? Não teve em tipo de usurpação ser igual a Deus enquanto aqui estava. Ele veio para ser servo, né? Ele não veio ser para ser servido, ele veio para servir como exemplo, mas tudo isso com um ato de amor, para que nós aprendêssemos que não dá para ter um encontro com Ele se nós não entendermos que a nossa vida, o nosso encontro com o Senhor nos leva a amar a Deus e ao próximo. Missão da igreja: amar a Deus primeiramente e ao próximo, como a nós mesmos. Isso é uma determinação para a igreja. Por fim, a integridade de Jó, Deus honrou, dando-lhe de volta tudo que perdeu, sim, como nós sabemos. Em Jesus Cristo, nós também temos a restauração. Uma restauração que vai muito além das coisas materiais, meus irmãos. Uma restauração física e material, sim, mas é muito mais que isso. É uma restauração de vida, de um milagre interior. E só quem tem realmente um encontro real com Jesus sabe o que é experimentar uma mudança de vida, mudança de mente, renovação do pensamento, mudança que, queira ou não, vai sim afetar aqueles que estão ao seu redor. Amém? Amém. Isso não tem sentido. Não tem lógica. O amor de Deus é constante. A presença de Jesus já constrange. A presença de Jesus transforma, muda. Ela é luz. O próprio Cristo fala: vocês serão luz. Não porque a luz seja nossa, porque aquele que habita em nós, ele é a luz do mundo, Jesus. Amém. Amém? O sofrimento de Jó já apontava o Redentor, que ele mesmo declarou. Eu vou ler para os irmãos, versos 19, 25 e 16. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jesus Cristo é o nosso justo sofredor, sim. Ter um encontro real com Jesus não nos isenta das dores deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não desânimo. Ânimo que eu venci, mas nos dá certeza da sua presença, nos transforma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é um salmo tão conhecido, mas se você for entender bem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Eu sei que tu estás comigo, nem que eu seja jogado na cova dos leões, eu sei que tu estás comigo, nem que eu seja jogado na fornalha ardente, eu sei que tu estás comigo, nem que eu tenha que enfrentar um exército, os anjos do Senhor estão acompanhando. Todas essas palavras nos falam, nos dão a certeza, a segurança de que em qualquer situação eu não estou só. Amém. Houve um cantor, irmão, deve conhecer, lógico, com certeza conhece, chamado Sérgio Pimenta. Sérgio Pimenta, um militar lá do Amazonas, se não me engano, Rio de Janeiro, né? Bom, enfim, ele teve um contato muito profundo com vencedores por Cristo. Ele fez uma música chamada Quando Se Está Só. Ele estava no leito do hospital, uma doença que misericórdia. Estava já sem fim, ele fez essa letra. Quando ele estava lá no hospital, a solidão, ele escreve nessa letra: quando se está só, né? Tudo acontece, tudo se pensa, mas ele se lembra: eu não estou só. Mesmo no leito do hospital, sofrendo como ele estava, ele fez essa música dizendo: eu não estou só. Né? Quando se está só, né? É que eu lembro que eu não estou só. As promessas do Senhor nos dizem que nós nunca estaremos sós. Amém. Amém. Eu estou com vocês até o fim. Essa palavra sabe, é a nossa certeza, a presença do Senhor em nós. Isso transforma o nosso interior e nos prepara, sabe por quê? Para a restauração. O movimento da reforma, quando ele foi instituído, né, isso os nossos professores no seminário sempre falavam, né? A reforma foi um movimento que não era que deu errado. Espera aí. Não era para dividir a igreja. É para que a igreja voltasse ao primeiro amor. Mas o homem, nos seus caminhos, né, entendeu que aquilo não era, né, deu de encontro a outras coisas, mas o Senhor restaurou. E o movimento da reforma nos ensina que essa reforma é algo que acontece e não pode deixar nunca de acontecer, porque está muito ligado à restauração, a não perder o foco, não perder o caminho, não deixar que outras coisas influenciem e nos tirem o foco que é Jesus, como nós temos sempre falado aqui. Porque é dessa forma que nós podemos estar mostrando ao mundo quem realmente Ele é, para que as pessoas, por isso que a igreja abre as portas, está convidando as pessoas a terem um encontro. Não é encontro comigo, é com Jesus. Nessa noite feliz desse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Amém. E Ele está aqui, Aleluia. do nosso lado, em nós, com certeza falando. Essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus é que faz com que nós sejamos não melhores, mas é a grande diferença que o mundo precisa conhecer. E quando Ele fala através de nós. Irmão, me bateram na porta de casa ontem, como eu disse para Isabel, uma senhora lá, ela contou a vida dela, ela foi até freira, TJ, conheceu muita coisa, mas o fato de conhecer, eu pensei, ela conheceu muita coisa, mas não conheceu Jesus. Não adianta, você pode conhecer um monte de coisa, mas se você não conhecer Cristo, né? Paulo fala assim: tudo que eu aprendi até hoje sem Cristo perde o sentido, não tem valor algum. Agora, quando você conhece Cristo, você entende. De Cristo falava isso para a igreja, lembra? Né? Se vocês percebessem
Toda a lei fala de mim, ela testifica de mim. Vocês não estão entendendo. Bom, e ela comentando até e pediu uma oração. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, quando alguém pede oração, faça. Ela pensou que ia marcar uma hora, a crendice humana de certas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado. Ela estava preocupada com uma roupa que o filho ganhou, que talvez estivesse impregnado de alguma coisa que poderia mexer. Eu falei, irmão, vou falar uma coisa, nós vamos orar pelo que Deus filho, da proteção de Deus na vida dele. Roupa não faz mal, não, depois que eu vou lavar isso, vamos orar por ele, tenha fé, isso aqui não vai fazer mal nenhum. Se quiseram fazer, já está aqui agora repreendido em nome de Jesus, e a proteção é para ele. Mas você vê como que a falta de conhecimento leva a acreditar em qualquer coisa. Nós, né, temos que ter a sobriedade, o amor de Deus no coração, para ouvir as coisas, e sem ter a palavra certa. E essa palavra é Jesus. Ele é a ação. Isso é o efeito da transformação. Encontro com o Senhor nos transforma interiormente e nos prepara para a chamada, essa restauração. Nada mais é do que nós estarmos aqui nos preparando para um dia nos encontrarmos com Jesus. Amém. Quando serei visto como eu sou visto, né? Lá em João 1 Coríntios 13, lá no finzinho, né? O amor, né? Esse é eterno. Passará as profecias, passará tudo, né? Mas o amor, né? Esse é eterno. Passarão os céus e a terra, a minha palavra. O amor de Deus é eterno. Por isso, nós, como igreja de Cristo, temos no mundo a palavra desse encontro real com Deus, né? Essa realidade de estar com Deus, que não é que ultrapassa as portas do entendimento religioso, é muito mais que isso, é viver com Jesus. Eu já dei um exemplo aqui, vou falar novamente. O tio dela, que estava internado, ligou para conversando e falei, vai! O médico dos médicos está indo aí. Eu falei, quem que é? Jesus. Pois ele até a hora de morrer tinha uma cadeirinha do lado dele lá e falou, nossa, a cadeira aqui é o Senhor Jesus que está aqui. É lógico, porque é um simbolismo e tal, né? Mas ele morreu, sabe, ó, o médico dos médicos está ao seu lado, te consolando, te ajudando. E é verdade, não é mentira, é verdade. Jesus nos consola, nos ajuda, nos fala. Mas para isso eu tive que ter um encontro verdadeiro com ele. Não é que eu ouvi falar. Teve uma peça uma vez na igreja lá, que tinha uma moça lá, na encenação, eu falei, eu falo novamente. Isso me marcou porque ela ia para uma festa e o rapazinho simbolizava Jesus na vida dela, morando na casa dela. Ela deixou Jesus entrar. Era um moço que fazia papel. Né? E ela tinha que sair à noite da balada. Aí o personagem ia levantar a página, não, Senhor, o senhor não pode ir comigo, quando eu vou, o senhor não pode ir. Como que eu não posso? O senhor fica aqui, cuida da minha casa, fica à vontade, pode usar o que você quiser aqui. É que onde eu vou, eu não posso te levar. Ela levantava, Jesus ia atrás. Não, mas o senhor é teimoso, hein? O senhor quer ir onde eu vou, não pode. Que nós entendamos e aprendamos que Jesus, ele, por amor, fez tudo, para que nós o recebêssemos